Nós, seres humanos, somos criaturas curiosas. Fazemos perguntas e buscamos respostas. E uma das questões mais profundas com as quais nos deparamos é a existência de Deus. Por que sentimos essa necessidade de acreditar em algo além de nós mesmos? Seria um instinto humano profundamente enraizado, uma busca por conforto em um mundo incerto ou algo mais? Alguns buscam provas no mundo natural, apontando para o design complexo dos organismos vivos ou a vastidão do cosmos como evidências de um Criador divino. O desejo humano persistente de se conectar com algo maior do que nós sugere que essa busca é mais do que apenas um produto de nossas vontades. Uma das formas que as pessoas usam para tentar provar a existência de Deus é através de evidências. Elas buscam eventos que parecem desafiar as leis da natureza, eventos que chamamos de milagres. Um exemplo clássico é a ressurreição de Jesus Cristo, um pilar da fé cristã. Os crentes apontam para esse evento como um milagre supremo, uma demonstração do poder de Deus sobre a própria morte. No entanto, os céticos argumentam que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, questionando a precisão histórica dos relatos bíblicos. Muitos acreditam que, no fundo de nós, existe uma bússola moral. Ela guia nosso senso de certo e errado, nossos sentimentos de empatia e compaixão. Alguns argumentam que é uma dádiva de Deus, uma centelha divina que nos eleva acima de nossos instintos animais. Essa é a essência do argumento moral para a existência de Deus. Os defensores argumentam que valores e deveres morais objetivos devem ter uma fonte além do mundo material. Os críticos, no entanto, argumentam que a moralidade pode ser explicada sem invocar um Criador divino. Eles apontam para o papel da empatia, da razão e da cooperação social na formação de nossos códigos morais. Imagine uma fila de dominós que se estende até onde a vista alcança. Você vê o último dominó cair, mas sabe que algo deve ter iniciado a reação em cadeia. Essa é a essência do argumento cosmológico, que usa o conceito de causa e efeito para argumentar a favor da existência de Deus. Tudo o que observamos no universo tem uma causa. Mas o que causou o próprio universo? O argumento cosmológico postula que o universo deve ter uma causa primordial, uma causa que é em si mesma incausada. Os críticos, no entanto, apontam que o argumento cosmológico não leva necessariamente ao Deus da religião tradicional. Eles argumentam que a causa primordial pode ser uma força impessoal ou algo completamente além da nossa compreensão atual. O design complexo de um relógio implica um relojoeiro. Da mesma forma, o design complexo do universo, com suas leis da física finamente ajustadas e a notável complexidade da vida, implica um designer cósmico, Deus. Os defensores desse argumento se maravilham com os valores precisos das constantes fundamentais da física. Os críticos, no entanto, argumentam que a aparência de design pode ser explicada por processos naturais. Eles apontam para a teoria da evolução por seleção natural, que explica como formas de vida complexas podem surgir de formas mais simples por meio de mudanças graduais e adaptação ao longo de vastos períodos de tempo. O debate sobre o argumento teleológico muitas vezes gira em torno da interpretação da probabilidade. Podemos provar a existência de Deus usando apenas a lógica, sem depender de evidências empíricas ou experiências pessoais? Esse é o objetivo ambicioso do argumento ontológico, proposto pela primeira vez pelo filósofo medieval Anselmo de Canterbury. Anselmo começa com a definição de Deus como o maior ser concebível. Ele então argumenta que um ser que existe na realidade é maior do que um ser que existe apenas na mente. Os críticos argumentam que a existência não é um predicado, uma característica que pode ser adicionada a um conceito para torná-lo maior. O matemático e filósofo do século XVII, Blaise Pascal, abordou a questão da existência de Deus de uma perspectiva pragmática. Ele argumentou que não podemos saber com certeza se Deus existe, mas podemos avaliar os riscos e as recompensas potenciais de acreditar ou não acreditar.
Esta é a essência da aposta de Pascal, um experimento mental que continua a gerar debates até hoje. Pascal enquadrou a escolha como uma aposta. Se escolhermos acreditar em Deus e estivermos certos, temos a ganhar a vida eterna e a felicidade infinita. Os críticos argumentam que a aposta de Pascal é falha, porque assume uma concepção específica de Deus e da vida após a morte. Eles também argumentam que a verdadeira fé não pode se basear em uma aposta calculada, mas deve provir de uma crença genuína e um desejo por um relacionamento com o divino. Para muitas pessoas, a evidência mais convincente da existência de Deus não vem de argumentos filosóficos ou dados científicos, mas sim das profundezas de suas próprias experiências pessoais. Elas encontram Deus em momentos de admiração e espanto, na quietude da meditação, no conforto da oração ou na sensação inexplicável de uma presença que as transcende. Os críticos argumentam que as experiências pessoais são subjetivas e não confiáveis como evidência. O que uma pessoa interpreta como um encontro divino, outra pode atribuir a fatores psicológicos, estados emocionais ou até mesmo fenômenos neurológicos. No entanto, os defensores do argumento experiencial argumentam que as experiências pessoais, embora subjetivas, podem ter significado e importância profundos para o indivíduo. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Esta declaração provocativa do filósofo Fyodor Dostoiévski destaca um princípio fundamental do argumento transcendental para a existência de Deus. Este argumento, defendido por pensadores como Immanuel Kant e C.S. Lewis, postula que Deus é o fundamento necessário para a lógica, a moralidade e até mesmo a própria possibilidade do pensamento racional. Os defensores argumentam que, sem Deus como a fonte última da razão e da ordem, o universo se torna absurdo. Os críticos, no entanto, argumentam que o argumento transcendental comete a falácia de assumir a conclusão. Eles argumentam que podemos ter um sistema funcional de lógica, moralidade e significado sem invocar Deus. Eles apontam para os sucessos da ciência em explicar o mundo natural e o desenvolvimento de sistemas éticos seculares como evidência de que não precisamos de um fundamento divino para a razão e a moralidade. Um dos mistérios mais duradouros da ciência e da filosofia é a natureza da consciência. Como a massa cinzenta de nossos cérebros dá origem à experiência subjetiva da consciência, do pensamento e da emoção. Alguns argumentam que esse fenômeno extraordinário não pode ser explicado por processos puramente materialistas. Eles veem a consciência como evidência de um reino não físico, um reino que aponta para a existência de Deus. Os críticos, no entanto, argumentam que a consciência, embora complexa, é em última análise um produto da atividade cerebral. Eles argumentam que, à medida que nossa compreensão do cérebro aumenta, seremos capazes de explicar a consciência sem recorrer a explicações sobrenaturais. A matemática é frequentemente descrita como a linguagem do universo. Ela nos permite descrever o movimento dos planetas, o comportamento das partículas subatômicas e os padrões complexos da própria vida. Alguns argumentam que a ordem e a beleza profundas que encontramos na matemática apontam para uma mente divina, uma mente que transcende o universo físico. Os críticos, no entanto, argumentam que a matemática é uma criação humana, uma ferramenta que desenvolvemos para descrever e entender o mundo ao nosso redor. Eles argumentam que o fato de a matemática ser eficaz na descrição do universo não implica necessariamente um matemático divino. O argumento da matemática destaca a profunda relação entre a mente humana, o universo e a busca pelo significado final. Esses são apenas alguns dos muitos argumentos que foram apresentados para a existência de Deus. Embora nenhum desses argumentos possa provar ou refutar definitivamente a existência de Deus,
Eles oferecem insights convincentes sobre o desejo humano de se conectar com algo maior do que nós mesmos. Eles nos desafiam a lidar com as grandes questões da existência, propósito e a natureza da realidade. Em última análise, a questão de acreditar ou não é profundamente pessoal. Um salto de fé que cada indivíduo deve dar por si mesmo,